conseguiu fazer uma das piores merdas possíveis para um presidente dos Estados Unidos, que foi dar literalmente o prato cheio para que a Rússia atacasse a Ucrânia. E aliás, não só a Ucrânia, mas também posteriormente se envolva com os Estados Unidos. Ou seja, colocar a Ucrânia como um pezinho na entrada da OTAN. Pois é, não só isso, como também ter um financiamento de posteriormente 10 anos, ou seja, quando o Biden praticamente nem tiver na presidência mais, a Ucrânia vai ser financiada, e além disso também 24 horas. Pois é, 24 horas, se a Ucrânia for atacada pela Rússia, vão ter que juntar todos os militares e representantes dos dois países para conversar em uma defesa. É colocar os Estados Unidos no ponto-chave de uma guerra que não pertence a ele, né, gente? Mas assim, não é um dos primeiros motivos que a gente faz com que isso seja duvidoso pro Biden, né? Porque assim, o problema se estourar agora não vai ficar na mão dele, sim do próximo é reentrar. E que claramente não vai ser o Biden, né? Tá claramente cotado para que seja o Donald Trump. E Donald Trump vai ter duas opções com isso. Uma, ou continuar com essas cláusulas ou quebrar todo o contrato com a Ucrânia. O que pode pegar muito mal pro Trump. Por quê? Uma, se ele quebrar o contrato, isso é bom porque ele não tem que financiar nada com a Ucrânia, não vai ter que fazer absolutamente mais nada. Duas, ele vai ficar com fama de pessoas que não cumprem com acordos, ou seja, isso aí pode atrapalhar um pouquinho para os Estados Unidos na hora de fazer novas negociações, novos acordos com outros países, principalmente militarmente. Mas é isso, gente. Esse é o fato principal. Muito, mas muito ruim. Por quê? Já estamos vendo que o Zelensky tá em lei marcial, ou seja, não tem eleições, não tem nada que definitivamente fala, olha, a Ucrânia vai ter que trocar de presidente, né? Já que essa lei marcial dá um tempo limitado para ele ficar no poder. Isso agora de 10 anos de financiamento, desse dinheiro que vai enviar para a Ucrânia e desse apoio tão grande com os Estados Unidos, é quase a mesma coisa de você colocar o salzinho ali em cima para o Zelensky virar um ditador. Porque assim, vamos lembrar, né? A guerra da Ucrânia tá tomando um nível tão grande e tão estrondoso, tudo isso para participar do OTAN, que a gente tá vendo que estão colocando até praticamente assim, gente que é nova, de 17 anos de idade até idosos de quase 60 anos de idade para lutar em uma guerra. E aliás, por um motivo que as pessoas nem sabem mais o porquê. Ou seja, desde o início era para defender a Ucrânia, só que agora essa guerra está tomando um tom tão estrondoso e tão desnecessário que claramente poderia ter uma paz que seria muito melhor para o cidadão ucraniano, né? Só que o Zelensky continua ainda intrigando com a ideia de entrar para a OTAN, de continuar na organização, de criar mais causa ainda para a própria população dele, que é o que mais sofre com tudo isso, né? Porque assim, né, vamos lembrar, não é ele que tá no campo de batalha. E a gente tem que lembrar que até os próprios militares americanos já falaram isso no Twitter. Zelensky, não é a sua família que tá no campo de batalha, não é você que tá na linha de frente. Então, por favor, no mínimo tenha respeito com quem tá lá, com quem tá sofrendo, com quem tá na linha de frente, com quem tá seus parentes na linha de frente, com as pessoas que eu tenho certeza que estão lá lutando na guerra. Se pudesse parar a guerra agora, nesse momento, com um acordo de paz, com eliminando as chances da Ucrânia entrar para a OTAN, com qualquer coisa que fizesse para que essa guerra parar, com certeza essa galera ia fazer isso. Porque assim, quem sofre mais na guerra, tanto por parte dos ucranianos e dos russos, são a própria população. Porque quem vai lá no chumbo, quem tem problema é a população. Porque os grandes líderes, os grandes militares, ou seja, os coronéis, os bonitões que estão na patente lá em cima, nem sequer pisa nessa guerra, né, gente? Quem vai é o soldado, quem vai é a pessoa que tá ali, população civil, que serviu o exército e claramente vai ter que lutar por uma causa que, é assim, foi causada desnecessária. Literalmente, a Ucrânia entrar para a OTAN foi o ato mais desnecessário possível que se pode fazer. É tanto que antes de começar a guerra a gente já viu que o que? A Rússia deu um aviso que não era para entrar para a OTAN, mas o Zelensky continuou, coisa muito estranha. Depois do Zelensky ter continuado com esse ataque, a Rússia ter atacado e a Ucrânia ter contra-atacado e ficado naquele lero-lero, a gente viu que a primeira coisa que ele fez foi pedir financiamento de fora. Depois do financiamento de fora,
decretando estado de caos, a Ucrânia não quis aceitar nenhum acordo de trégua, nenhum acordo de paz, não quis aceitar praticamente nada e continuou com essa querendo entrar aí na própria OTAN. Um problema extremamente desnecessário e que não tem motivo nenhum para continuar. E aliás, vai piorar, né? Vai piorar, como vocês viram. O acordo que o Biden fez vai tornar ainda pior para a Ucrânia por vários motivos. Soma, se o Trump entrar, o Trump não tá nem aí, ele vai romper com esse acordo. De outros fatos, estão metendo o cidadão americano no meio disso e o governo americano, que também não tem nada a ver com esse caos que rolou lá na Ucrânia. Ou seja, é tão assim importante você deixar as armas do seu próprio país, como é o caso dos Estados Unidos, para financiar um outro país em uma guerra e fazer ataque naquele território e não esperar que esse país faça ataques a você? Pois é, né? Talvez essa medida possa ter vindo até pelo fato desesperador de Cuba, né? Que estava recebendo armamentos aí, né? Navios nucleares lá russos. Segundo os Estados Unidos, disse que não tinha nenhuma arma, né? Mas assim, aquela coisa que ninguém sabe dizer, né? Eles acharam que não tinha, mas a minha visão, assim, é meio estranho um navio nuclear chegar em um país só por chegar mesmo sem arma. Não é meio estranho essa história? E acredito eu que esse seja talvez uma ideia de que os Estados Unidos possa estar querendo fazer o quê? Querendo armar a Ucrânia mais ainda, se preparando de um ponto estratégico para uma futura guerra com a Rússia, ou então o Biden está querendo sacanear com os próximos que podem chegar. Porque de tudo que eu vejo até agora da guerra da Ucrânia, que foi mais assim, difícil e comprometedor e que atrapalhou a guerra desde o início, foi a OTAN querer entrar no meio desse conflito, um conflito que não era dela. E aliás, nunca foi da OTAN, mas a OTAN tá participando com tanta força nesse conflito que uma hora isso aí vai tomar uma pegada um pouco maior e vai dar um problema muito grande, gente. Um problema tão grande que isso aí vai ameaçar muitos países. A gente pode ver que tem a chance de vários lugares entrar em guerra, né? E vocês sabem que guerra é um problema muito, mas muito terrível para muitos pontos, né? Principalmente pontos econômicos e pontos assim de humanitários, né? Humanitários que a gente vê que claramente a gente sofre, tem fome, tem um caos completo, tem mortes, tem tudo isso entrelaçado e isso é uma decisão péssima na minha visão. Os Estados Unidos dão uma interferência tão grande para a guerra da Ucrânia e assim como também a própria OTAN, né? Extremamente desnecessário e aliás, né, para piorar de tudo, querer causar com que a própria Ucrânia entre posteriormente na OTAN. São coisas que a gente vê que não vai dar certo, gente. Tem coisas que assim, não importa o quanto eles queiram, a chance de dar certo é quase mínima. É quase mínima, gente. Como é que você vai fazer com que a Ucrânia entre para a OTAN? Aliás, o primeiro motivo do que essa guerra começou durante a guerra, né? Tá, começou porque a Ucrânia queria entrar pra OTAN. Aí agora, depois de quase 2 anos de guerra, a gente vai virar e falar assim, ai, vai, entra pra OTAN, já estamos em guerra mesmo. Qual que é o sentido disso? Não faz sentido. Tá certo que a Ucrânia quer agora entrar pra OTAN pra ter mais apoio e que, claro, né, já que ela faz parte da organização, os outros países são meio que obrigados a ajudar ela. Só que ela já tá recebendo esse apoio. E é criança. Nada garante que ela realmente vai ter um apoio tão grande que possa ganhar a guerra, né? Isso aí não garante. Pode ser um problema muito grande para a Ucrânia. Pois é, gente, o vídeo de hoje foi sobre esses temas, falando um pouco para vocês sobre o que está acontecendo e o porquê que eu acho que essa última decisão, que saiu praticamente há 40 minutos atrás, foi uma das piores que eu já vi desde a história que começou essa guerra, gente. Tá, teve decisões ruins, inclusive do Zelensky e de outros presidentes como Vladimir Putin, mas os Estados Unidos com o Biden tá dando cada bola fora que, pelo amor de Deus, gente, são coisas que, assim, na minha visão, extremamente desnecessárias, que pode causar mais problema do que ajudar. Pois é, acabou o nosso vídeo, a gente vai trazer vídeo pra vocês amanhã, 6 horas da tarde, sobre mais a matéria, sobre mais assuntos. Então, se você gosta dos conteúdos, deixa o like, compartilha e se inscreva no nosso canal. Um beijo!